Sim, o paradoxo da dúvida faz parte do ser humano. Então, quando em pequenos vídeos nós falamos sobre dor, sobre choro, em um outro vídeo falando sobre completude e incompletude, a gente tenta associar alguma coisa, né? A gente tenta trazer um significado sobre esses dois instrumentos. Como associar essa temática da incompletude, da completude, como então trazer a questão da dor, como então ressignificar um sofrimento, como então falar destas coisas. Eu diria que é claro que quando nós vamos comentar sobre esse trecho, né, esse discurso, né, que nós temos entre completude e incompletude, passamos sim pela questão da dor. É muito razoável, né, o paradoxo da dúvida e é muito importante o paradoxo da dor. Porque, como falamos, existe, obviamente, como os grandes filósofos pré-socráticos já falavam, existe uma dor que ela machuca e uma dor que modifica. Entre elas, existe uma característica junguiana, que é justamente a sombra. Então, a dúvida, ela traz um sombreio, ela traz uma história e ela pode trazer também uma história, né? Tanto a história com H como a história. O indivíduo, então, ele traz dentro da completude e da incompletude, no meio desses dois temas que caracterizamos bem aqui, que foi bem colocado, temos a dor. Essa dor, ela, conforme vemos há pouco tempo, ela tem a ideia, novamente eu repito, novamente a ideia de modificar e a ideia de machucar. O temperamento e a personalidade é que dará esse trecho, é que dará essa virtude. Mas acima de machucar ou modificar, a dor, ela caracteriza uma passagem. Ela é um rito de passagem. Ela é uma sombra. E dentro desta sombra, como então associar essas características? Eu diria que a psicanálise, ela pode trazer então para nós uma certa atração, uma certa atitude de conversação entre o que me completa, o que não me completa e por que o sofrimento seria então uma base analítica sempre muito resgatada dentro de qualquer epistemologia psicanalítica. É óbvio que quando nós queremos decifrar a dor do outro, nós temos que encarar o que é a dor do outro para consigo mesmo. A questão de associar o que um sente com o que o outro sente nem sempre nos traz uma verdade absoluta sobre aquilo que a psicanálise quer trazer, porque a análise ela é do sujeito. E é importante então observar que o sujeito que atravessa o sofrimento é um sujeito que tem essa ideia paradoxa entre aquilo que me modifica e aquilo que me machuca, como aquilo que me completa e aquilo que também me incompleta. Porque quando eu falo sobre completude, eu estou falando sim do sujeito suposto saber. O sujeito suposto saber é a ideia de que realmente eu sei, eu bem sei o que é o meu ego, eu bem sei o que é o meu egocentrismo, a minha egolatria, eu também sei exatamente para onde vai o meu id, o meu desejo, as minhas vontades e, obviamente, né, tudo aquilo que é uma lei para mim. Tudo aquilo que é um agente civilizatório, então o superego. Então, acima disso, nós caracterizamos também, dentro desse sujeito suposto saber, o temperamento, a personalidade, a moral, a ética e, por fim, a gestão do caráter. Então, o sujeito suposto saber, ele é sim uma travessia para que cheguemos em algum lugar, paradoxo, de completude ou incompletude. Então, a clínica psicanalítica, nós podemos dizer que uma associação boa seria no que diz respeito a um deserto. Quem atravessa a clínica psicanalítica, ele irá encontrar em si um deserto. Só que nós saibamos e nós sabemos para onde e como o deserto se apresenta. O deserto ele vem com areia penosa, uma areia fofa, em que você terá dificuldade sim de atravessá-la, em que você terá um esforço. Às vezes tu tens o teu camelo, o teu dromedário, que já estão com as corcovas sem água, já está exausto. O seu cantilho também já não existe mais água, mas nós estamos atravessando então o deserto.
Então, dentro do aspecto psicanalítico, de uma completude para uma incompletude, trazendo então a dor como algo que pode modificar, mas algo que machuca, isso depende do temperamento e da personalidade, já que um pode sofrer e tornar-se um sujeito pior, e outro pode sofrer e realmente iluminar-se, amadurecer segmentos da vida. Então eu diria que sim, que realmente olhar, né, a psicanálise como um rito de passagem pelo deserto, nós encontramos os oásis, que é o processo de reflexão e ressignificação do assunto dado. Não resta dúvidas de que a terapia e a análise, ela fazem um contexto elegante dentro da proposta psicanalítica. Agora, como então, seria Tibério, como é que então eu vou ver, como eu caracterizo uma terapia e uma análise? A terapia, ela sempre trará o desabafo. A terapia, ela sempre trará uma narração, uma descrição, ela projetará a história do indivíduo e ela trará também, paralelamente a todo esse discurso, né, a todo esse desabafo, a essa descrição, a essa narração, ela trará afetos, sentimentos e emoções. Então, isso é uma base significativa do que se chama terapia. Agora, a análise, então nós vamos mergulhar um pouco mais nesse fenômeno, porque a análise em si é o que eu ouço de mim mesmo, o que o analista ouve de mim e como então nós podemos juntos refletir e ressignificar esse valor. E a ressignificação é um jogo de ideias que algo modifica, como Freud já dizia. A psicanálise ali existe para algo modificar. Dentro desse algo que modifica, é claro que nós encontramos as questões das sombras, muito bem faladas por Jung, né? O que nós vamos modificar no eixo sombrio, no eixo de descobertas, já que estamos refletindo e já que estamos amadurecendo temáticas? Bom, eu diria que existe algo também que me veio à mente agora sobre a ideia de Olímpia. Olímpia, que era a mãe de Alexandre o Grande, né? E Olímpia dizia então para Alexandre o seguinte: antes, um dia anterior ao meu casamento, eu via o céu e lá trovejava e havia muitos relâmpagos, e um desses relâmpagos foi diretamente ao meu ventre. Perceba isso. E ela repetia isso então ao Alexandre para dizer o quanto Alexandre era grande. Então, antes da característica de chamá-lo de grande pelas conquistas de época e pela a idade que Alexandre o Grande teria, Olímpia já trazia para ele a ideia de que um raio de luz vindo de Zeus, que era o deus dos deuses, e já que o relâmpago era a marca de Zeus, então Alexandre já trazia em si uma ideia de uma origem divina. Então a ideia psicanalítica também é divinamente um insight, trazer uma ideia daquilo que me acontece, daquilo que me corrói, daquilo que me constitui. Então é fato que as grandes conquistas do homem dentro da análise é poder encontrar-se melhor, é poder então libertar algo que está preso, porém também é represar algo que esteja muito solto. Nós estamos em um mecanismo, né, que às vezes, para exemplificar, ele se torna, digamos assim, profundamente amargo, porque as ervas amargas às vezes são remédios curativos difíceis de serem assimilados. E dentro disso me lembra também uma outra parábola, um outro elemento, né? Lembrando de Olímpia, tá, gente? Então a gente pensa numa madrugada longa, em um problema mais difícil, em uma vicissitude mais antiga, em uma problemática mais penosa, por assim dizer. Então aquela madrugada, ela é longa. Então o poeta escreve e diz o seguinte: quanto mais longa for a madrugada, quanto mais escura for a madrugada, mais próximo também está o amanhecer. Dessa maneira, fica interessante observar que, mesmo em meio à escuridão junguiana, mesmo em meio à proposta de significar e ressignificar-se dentro da clínica psicanalítica, nós encontramos uma luz. Porém, essa luz, ela vem e ela acende
ela emerge lentamente como o raiar do dia. Então é mais ou menos nessa proposta que entre a completude e a incompletude nós encontramos a dor. A dor, ela é o rito de passagem necessário para que eu consiga caracterizar a minha sombra, caracterizar aquilo que me dói, aquilo que me corrompe, aquilo que me traz, então, algo que venha a modificar a forma como eu penso, atrair para mim novos insights, novos pensamentos, novas virtudes. Então não resta dúvida que, dentro do processo analítico, a vontade de querer, a vontade de olhar a si mesmo, a preferência em poder enfrentar os seus próprios obstáculos, sim, é permanente. E daí eu me recordo também, como não lembrar, dessa questão de completude, incompletude, sofrimento, sabedoria. Essa proposta que nasce de longos anos. Ou seja, como então trazer sabedoria a si próprio. E é interessante então nós observarmos que grau de instrução, o quanto se tem de inteligência, o quanto se é aguçado para a vida, não significa dizer necessariamente sabedoria. Sabedoria é uma proposta filosófica e analítica um pouco mais profunda. Veja que quando vamos lá para o latim, caracterizar o que seja então sabedoria, nós vamos ter sabor. Ter sabor é sabedoria. Olha que coisa interessante, né? É uma tradução. Como também ter discernimento, poder discernir entre as coisas que nos cercam. Então a sabedoria, ela não vem de grau de instrução, ela necessariamente não vem de uma inteligência muito aguçada, mas ela vem de uma convicção em ter discernimento sobre as coisas. Então o discernir para nós, dentro da clínica psicanalítica, ela atravessa o princípio filosófico e atravessa também a sabedoria. Porque nós trazemos grandes, inúmeros autores dentro da psicanálise. Tudo bem, existem escolas freudianas, escolas junguianas, lacanianas, e todas são muito respeitadas. Mas, afinal de contas, para onde vamos para a psicanálise? A psicanálise ela é um campo em que cada autor tem um espaço. Cada estrutura que ali se encontra tem um espaço. E também me vem à mente um trecho. Nós falamos tanto de filósofos aqui, pré-socráticos, pós-socráticos, Sócrates, falamos de Jung, falamos também de pessoas mais nobres, de nosso aspecto mais odiernos, porém também podemos trazer alguém que eu acharia interessante, nessa nossa abertura, do YouTube, seria interessante trazer alguém muito famoso pela questão sabedoria. Porque mesmo do Oriente ao Ocidente, Leste, Oeste, quando se fala de sabedoria, a gente lembra lá de Salomão. Você se recorda? Salomão é um ente que é muito trazido quando fala sobre sabedoria. E ele também traz isso lá em Provérbios. E eu vou querer, junto com todos vocês, ler um pouco daquilo que ele comenta sobre sabedoria. Observe então que dentro de um dos trechos do livro de Provérbios, ele comenta que feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la vale mais que a prata e o seu lucro mais do que o ouro. E ele não para por aí. É mais valiosa do que as pérolas. Nada que desejas a iguala. Em sua direita, longos anos. Em sua esquerda, riqueza e honra. Então, o prospecto que nós trazemos do princípio filosófico da sabedoria é o princípio filosófico da nossa questão psicanalítica, da riqueza que se traz entre esses dois hemisférios, a completude e a incompletude. No trecho dessas completudes e incompletudes, nós passamos por um nível de sofrimento, porque a iluminação e a elevação dentro da sabedoria e do insight, ela não vem pacificamente, é um encontro com as sombras, lá que Jung fala, por isso que a gente associa os grandes autores. Então, nessa sombra,
nesse eixo fundamental da sabedoria, onde nós encontramos a passagem, ali está o nosso teor, o nosso propósito em poder garantir que o sujeito suposto saber possa encontrar-se melhor, consequentemente viver melhor. E há alguns que digam, mas doutor Tibério, afinal de contas, a psicanálise traz felicidade? A resposta é não. Nenhuma ciência trará felicidade. A medicina não propõe felicidade. A medicina não propõe sequer a cura por completo. Ela promete, dentro do princípio do talvez, dentro do princípio do orgânico daquele paciente, se ele responder conforme todos os protocolos, não é mais ou menos assim que a medicina vai trazer, que a medicina trará? Pois é. Então nós também iremos trazer para a clínica psicanalítica a ideia de que ela trará a proposta para que o indivíduo, sim, busque essa felicidade. Essa felicidade, ela é subjetiva, ela é abstrata. E lembra-me mais uma vez o princípio freudiano, que diz que a felicidade é um problema individual. Cabe a cada um ser e tornar-se feliz.